Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a aceitação que parece que está rolando no STF, hein? Eu tô achando que o negócio vai dar merda, o julgamento do Bolsonaro lá, vai dar merda para os planos deles lá, tá? Porque olha só como é que isso aqui não é um caso de aceitação já aqui, ó. Timing errado no julgamento da Débora do Batom, segundo o próprio STF. Ou seja, o STF está falando que foi uma infelicidade eles julgarem o caso da Débora do Batom semanas antes de julgarem o caso do Bolsonaro, o aceite da denúncia contra Bolsonaro, porque deram armas para o Bolsonaro dizer que estava sendo perseguido, mostrou que era um erro e não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, eu pergunto para vocês, desde quando isso tem relevância jurídica? Entenderam o problema? Se isso fosse um julgamento jurídico de verdade, se isso fosse direito, lei, devido processo legal, o que importa o momento que você julgou um dos réus da acusação penal para outro réu da acusação penal? O problema todo é o que eu falo para vocês. Isso não é um julgamento, meu amigo. Isso não tem nada a ver com direitos, não tem nada a ver com justiça. Já sumiu disso há muito tempo. Todo mundo ali sabe que teve tentativa de golpe nenhuma nessa história, mas eles, né, como deram o golpe, agora tem que justificar o golpe, tem que achar um golpe do Bolsonaro de qualquer jeito para poder justificar o golpe que eles deram no Brasil, né? Aí agora me vem com essa, não foi um timing. Que chato, erramos o timing da coisa, o nosso julgamento não estava no timing correto. Caramba, bicho, isso tem que entrar, cara, para os livros da história do direito no Brasil. Quando o professor de penal foi explicar agora processo penal, mas falou, lembra do timing, porque tem o timing no julgamento, né? Você tem que prestar atenção no timing do julgamento. Caraca, que absurdo isso, bicho. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam Peter, Xandão Potter e Cálice o Povo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, né? Existem aí as conhecidas fases do luto, né? Quando você perde alguma coisa, a primeira coisa que você pensa é, não, é mentira, não perdi nada, não aconteceu, é falso, né? E aqui também o STF falando, não, que a anistia não vai acontecer, que a gente não vai passar anistia, que não tem nada disso, que o Bolsonaro é golpista, esquece, a oposição não tem votos e coisa e tal. Aí, em determinado momento, vem a fase da negociação. Você começa a falar, não, peraí, mas será que não tem jeito a gente resolver isso aqui, não sei o que lá? E, de novo, né, você viu que apareceu várias coisas, o pessoal da Hugo Mota negociando com o STF para reduzir as penas, e o Temer falando que se o STF reduzisse as penas, que talvez a anistia não passasse, não sei, negociação, então, fase da negociação, né? E quando chega a fase da aceitação, é isso, realmente, infelizmente, deu merda, né? Olha só, né? Erramos o timing, se o timing tivesse sido certinho, o processo teria... Caraca, bicho, é tanta hipocrisia, bicho, eu não consigo deixar de rir, de ver pessoa... Não é qualquer pessoa, não, é ministro do STF, o cara que é a mais alta corte do Brasil, falando de timing de acusação, não porque acusamos no momento errado, que pô, o timing estava errado, não sei o que, mas entenda, isso aqui é a fase da aceitação, né? Fudeu, né? Erramos, e agora vamos pagar pelo erro que a gente cometeu, né? Então, essa aqui é a história. Olha só como é que está aqui, ó, o pessoal dizendo aqui, ó. Em meio às articulações políticas sobre o projeto da anistia em tramitação no Congresso, ministros do STF têm avaliado que a escolha do dia do julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, a moça que escreveu Perdeu o Mané com Batom, alçada a símbolo de Bolsonaro. Ou seja, a culpa não é eles terem feito a merda, não. A culpa é a oposição ter usado a merda que eles fizeram, ter exposto a merda que eles fizeram, né? Foi infeliz, erramos. Porque você sabe, né, o processo penal tem lá, dizendo lá, cuidado com o timing, escolha bem o timing de chamar... Porra, caramba, que absurdo isso, cara. Não, se fosse um processo penal, realmente um processo penal como qualquer outro, não teria nada disso, acusa todo mundo, né? Se ela estivesse sendo acusada das coisas corretas, se o Alexandre de Moraes não quisesse impor pena de golpe de Estado para todo mundo que estava perto ali de Brasília no dia, né? Porque, é lógico, eu já expliquei para vocês qual é o problema que o STF tem, né? O problema é que eles não têm nenhuma ligação do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Então como é que eles vão dizer que o Bolsonaro é golpista por causa do 8 de janeiro se não tem nenhuma ligação? Qual que é a saída deles para isso? É dizer que qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com o 8 de janeiro, por mais tênue que seja,
é golpista também. Então eles têm que culpar todo mundo de golpe, tem que acusar, tem que condenar todo mundo a golpe. Né? Pra quê? Porque depois vão virar pro Bolsonaro e falar, ah, não, mas o Bolsonaro criticou a urna eletrônica, o pessoal do 8 de janeiro estava criticando a urna eletrônica, então pronto, ele tem uma ligação ali e pronto, ele é golpe de Estado também. É um absurdo isso, não tem lógica nenhuma nessa acusação, mas é justamente por isso que eles estão indo nesse caminho, de acusar qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com o 8 de janeiro de golpe de Estado, né? Aqui, ó, foi infeliz, erramos no timing e acabou por amplificar entre apoiadores do ex-presidente críticas contra um alegado exagero na definição das penas dos condenados. Tanta coisa errada nisso aí. Primeira coisa, o problema deles nunca é o que eles fizeram, né? Nunca é as penas realmente absurdas que eles estão colocando. É que ajudou o bolsonarismo a dizer que estavam botando penas absurdas no negócio, né? E mais do que isso, né? Aqui, ó, entre os apoiadores do ex-presidente, é lógico que não. Se fosse entre os apoiadores do ex-presidente, já tinha crítica a isso desde o primeiro caso, desde a primeira pessoa que foi condenada a 17 anos de cadeia. Todos eles são absurdos, né? Toda essa condenação é um absurdo completo, né? Não teve individualização da pena, não teve a imputação daquilo que a pessoa fez especificamente, inventaram um crime multitudinário sem as bases conceituais do crime multitudinário para acusar todo mundo de golpe de Estado ali, sendo que muita gente estava inconformada com o resultado da eleição, estava querendo recontagem de voto, estava querendo criticar a eleição, e realmente é um absurdo eleger um pinguço corrupto para presidente do Brasil. Como que a população não ia ficar indignada com isso, né? Então, assim, não necessariamente a pessoa queria golpe de Estado. Eles estão dizendo que eles têm que botar todo mundo como golpista, porque, de novo, eles querem chegar no Bolsonaro, né? Então, ou seja, o problema deles não foi isso. E dizer que isso aí exaltou os apoiadores do Bolsonaro é falso, porque se fosse só os apoiadores do Bolsonaro, eles já estavam mobilizados nessa toada há muito tempo. O problema desse pessoal é aquilo que eu falei para vocês, furou a bolha. Não são só os apoiadores do Bolsonaro que estão vendo o exagero do STF, ao contrário. O que aconteceu foi que justamente eles fizeram tanta merda, mas tanta merda, que até a The Economist, a The Economist, que é uma revista comunista lá na Inglaterra, o cara vê o pessoal vermelho ao extremo, cara, totalmente comunista, totalmente ligado nessa ideologia da esquerda mundial, até eles viu que, pô, peraí, né, tem coisa errada nessa história, né, olha só, pô, peraí, tá foda isso, Xandão. Aí isso favoreceu a cantilena do ex-presidente Bolsonaro, de que ele próprio estaria sendo perseguido pelo... Oh, imagina! Não, procuraram importunação de baleia, cartão de vacina, joia saudita, não sei o que lá, inventaram um monte de coisa contra Bolsonaro para tentar achar alguma coisa que colasse, não acharam nada. No final das contas, essa coisa toda aqui é uma forçação de barra para tentar dizer que teve um golpe, uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Ou seja, é lógico que é perseguição, todo mundo está vendo que é perseguição. A população em geral está vendo que é perseguição, né? Aqui, ó, Débora começou a ser julgada no plenário virtual da primeira turma no dia 21 de março, às vésperas do próprio Jair Bolsonaro ser tornado réu por crimes como golpe e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? A proximidade das datas e o voto do ministro Alexandre de Moraes, que impôs à cabeleireira 14 anos e pagamento de 30 milhões de reais fixados de multas por danos morais, avaliam os magistrados, deram fôlego para que o ex-mandatário criasse uma espécie de vítima do sistema. Ah, caralho, não, ela não é vítima do sistema, não. O Alexandre de Moraes foi justíssimo. 14 anos, meu amigo. Assassino, você sair de casa hoje, matar uma pessoa na rua, você não vai pegar 14 anos de cadeia. Ela pegou 14 anos de cadeia porque escreveu com batom na estátua ali, né? Aí o pessoal ainda vem aqui com aquela lorota de que não, porque que o voto do Alexandre de Moraes, ela estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa, como se infere do vídeo divulgado por sites jornalísticos, no qual a acusada vandalizava a escultura, a justiça. Vandalizava com batom, meu amigo, com água sai esse negócio. Como assim vandalizava a escultura e coisa e tal? E aqui, ó, eu diria que ele tirou que estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa. É isso daqui, essa frase aqui, ó. Estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa. É a frase que eles vão usar para o Bolsonaro. Por quê? Porque eles não têm prova de nada. Eles não têm como ligar, eles não têm como dizer que ela queria golpe de Estado. Então o que eles falam aqui? Ela estava indiscutivelmente. De onde é que você tirou isso? Você viu na cabeça dela? Você estava lá na cabeça dela para ver os neurônios dela conversando um com o outro para saber se estava realmente criando golpe de Estado ali? Não, você inferiu de um monte de imagem que a única imagem que apareceu dela foi ela escrevendo lá. E ainda teve aquele vídeo patético que o Alexandre de Moraes
supostamente o juiz da causa, ele não é o promotor, tá, gente? Atenção pro pessoal de direito que estiver vendo esse caso pela primeira vez. O Alexandre de Moraes não é o promotor. O Alexandre de Moraes, o juiz da causa, pegou um vídeo acusatório que não estava nos autos e tocou esse vídeo, botou no julgamento lá da denúncia contra o Bolsonaro para dizer que tá vendo que não foi um piquenique 8 de janeiro, que essas pessoas queriam destruir as coisas. E no vídeo que ele tocou no 8 de janeiro, tinha um monte de gente quebrando coisa. Foi um absurdo. Assim, eu acho que as pessoas têm que pagar pelo 8 de janeiro, mas elas têm que pagar pelo que elas fizeram. Pena individualizada. O que você fez ali? Você quebrou não sei o que lá? Ok, pena... A Débora, se tivesse a pena lá de 1 ano e meio, na verdade tinha que ser a pena menor, tá? Porque 1 ano e meio já é vandalismo contra estátua. A pena para pichação de estátua é menor. Mas beleza. 1 ano e meio. 1 ano e meio de cadeia é uma pena razoável, né? Eu acho que seria alguma coisa nessa faixa que seria o razoável para punir o pessoal ali. O Alexandre de Moraes mostrou aquele vídeo dizendo que tinha gente quebrando coisa, não sei o que lá, não sei o que lá. E o detalhe que ficou evidente para todo mundo, a Débora não apareceu em momento algum no vídeo que o Alexandre de Moraes mostrou para dizer que ele tinha que condenar a Débora. Ué, como é que ele... Por que ele tá fazendo isso? Que tipo de crime é isso que ela é responsável pelo que os outros fizeram? Isso é a negação do direito. O direito não é assim. Leia Vigiar e Punir, do Foucault, ou Alexandre de Moraes. O Foucault já explicava esse negócio, o absurdo que é o sistema penal acusatório que você está querendo fazer nesse caso. Você não pode acusar ela de algo que ela não fez. Você não tem prova. Dizer que ela inevitavelmente, aqui, ó, não, como é que ele usou a coisa aqui? Estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa. Cadê? Cadê a prova? Cadê a evidência disso? De novo, eles estão querendo botar isso daqui, normalizar isso, porque eles vão fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Bolsonaro estava indiscutivelmente alinhado à dinâmica criminosa e pronto. E bota a pena de 200 mil anos de cadeia para o Bolsonaro, né? Então, ou seja, aqui, ó, para o ministro, recorrentemente rejeita o discurso bolsonarista que o STF estaria condenando inocentes e velhinhas com bíblias na mão, e aí mostrou o vídeo para mostrar que não eram velhinhas com bíblia na mão, mas ele condenou uma dona de casa, né, que nunca cometeu crime na vida, que mãe de 2 filhos, que só escreveu na estátua com batom, sai com água, o Perdeu Mané ali, né, essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, o Perdeu Mané escrito com batom aqui na imagem. E... agora estão culpando, não porque os bolsonaristas estão usando isso, o timing foi ruim. O timing, erramos o timing da ação penal. Caramba, que coisa chata, hein? Eu vou te falar uma coisa, cara, é uma palhaçada isso daqui. Mas o que eu tiro disso daqui, depois ele botou ela para prisão domiciliar, porque viu que ficou feio pra caramba. O que eu tiro disso daqui é que eles já estão na fase de aceitação. Eles já viram que vai passar anistia. Eles já podem estar vendo que tá melando o julgamento do Bolsonaro. Porque o Barroso, quando o Barroso rebateu esse artigo da The Economist aqui falando sobre, não, porque vivemos uma democracia plena e temos capacidade de julgar e não sei o que lá, e não sei o que lá, já deu, o cara sentiu. Eles sabem que estão errados. Eles sabem que isso não é um julgamento legal, isso não tem nada de justiça, não tem nada de direito mais. Isso virou um show, um julgamento show em que eles querem influenciar a opinião pública brasileira e estão falhando miseravelmente. Cambada de incompetentes esse pessoal da STF. Mesmo que você considere que não, que tem que condenar o Bolsonaro mesmo, porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Meu amigo, esse pessoal do STF é muito incompetente, é burro pra caralho. Não foi só o erro do time, não. Essa porcaria de botar penas absurdas nesse pessoal, de onde é que veio na cabeça desse povo, pô? Achar que isso ia fazer alguma diferença? Não, é lógico que o pessoal vai ver isso como uma injustiça, né? Enfim, essa é a situação. A minha visão é que estão entrando na fase de aceitação. A anistia já estão dando como que vai acontecer. E o julgamento do Bolsonaro? Será que eles já chegaram à conclusão que eles não podem julgar o Bolsonaro mesmo? Vão arredar e vão deixar o Alexandre de Moraes falando sozinho? Não sei não, eu estou sentindo o cheirinho disso. Acho que tem chance disso acontecer. Até porque eles estão vendo que quanto mais eles batem, mais o Bolsonaro fica forte. É o que eu falo para vocês. Eles estão errando ao resolver fazer política sem saber fazer política. Acham que tem uma máquina super poderosa, porque entendem de direito. Não, a gente pode fazer qualquer coisa aqui e ninguém pode reclamar, tá vendo? A gente é a corte mais alta. Se forem recorrer, vão recorrer pra gente. Uhul, posso fazer qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa. Só que não percebem que a política tem um componente de longo prazo. Isso está gerando a revolta na população. Vão começar a eleger gente para tirar esse povo lá do STF. Esse pessoal do STF vai pagar pelos crimes que está cometendo. Eu acho que o Barroso tem que começar a pensar em pedir renúncia. Depois desse rebate que ele fez aqui da Débora, ele tem que renunciar. O Barroso tem que renunciar.
Não tem lógica nenhuma ele continuar presidente do STF, ele tem que renunciar. E o Alexandre de Moraes também, imediatamente tem que renunciar. Não tem sentido essas pessoas continuarem sendo juízes da Suprema Corte brasileira.